boa noite. Como é que vocês estão? Tudo certo? Você que tá chegando agora, nunca viu um vídeo meu, é o primeiro vídeo, caiu agora. Caiu agora nesse vídeo no YouTube. Bem-vindo. Estamos fazendo esse mês a leitura diária de Provérbios. Todos os dias nós estamos lendo um capítulo referente ao dia. Hoje é dia 17, então nós vamos ler Provérbios 17. E aí nós estamos fazendo uma espécie de aplicação. Então nós lemos o versículo, nós lemos ele todo e nós escrevemos o que nós aprendemos, o que nós vamos praticar, como nós podemos mudar, como nós podemos aplicar e algo pelo qual nós somos gratos. Então, bem-vindo, sinta-se à vontade. Se quiser comentar, compartilhar qualquer coisa, pode, sinta-se à vontade, é só você comentar aqui. Eu gosto muito de ler todos os comentários de vocês e geralmente eu respondo. Então, sinta-se à vontade, tá? Vamos começar a leitura orando. Te rendemos graças, Paizinho. Hoje mais um dia. Mais uma vez nós temos a oportunidade de estarmos aqui juntos em leitura e conhecimento da palavra do Senhor. Muito obrigado por esses 17 dias que já se passaram. Nós estamos juntos aqui lendo desde Juízes, já lemos Ruth, já lemos Reis, Primeira, Segunda Reis, já lemos alguns livrozinhos, Juízes, e agora nós estamos aqui lendo Provérbios. Então eu te agradeço por essa oportunidade, nós estamos aprendendo mais esse ano com o Senhor. Que o Senhor venha se revelar nessa leitura, que o Espírito do Senhor venha se revelar a nós. Oro para que o Senhor venha nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo e qualquer mal, no nome do Senhor Jesus Cristo. Cerca a nossa casa, nossas vidas, nossas famílias, tudo que é nosso, leva do nosso nome. Nos proteja debaixo das suas asas, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Lu, que saudade de você. Bom dia, mãe, bênção. Como eu tava falando, hoje nós vamos ler Provérbios 17. E aí eu tava aqui escrevendo, porque eu não consegui escrever antes. Então, como nós estamos fazendo a leitura, estamos fazendo a prática, que é ler ele e escrever o que nós vamos aplicar no dia de hoje. Então, eu tô terminando aqui de escrever para poder começar a leitura, mas vamos começar agora. Leitura de hoje, Provérbios 17. Vamos escrever o versículo que mais nos marcou, porque esse versículo nos marcou, o que nós aprendemos com esse versículo, como podemos aplicar isso no dia de hoje, o que nós precisamos mudar e algo pelo qual nós somos gratos. Então, vamos começar essa leitura pedindo ao Senhor para que venha se revelar a nós. E vou te falar, não sei vocês, tá? Mas casou de eu estar fazendo um propósito de oração mesmo. E aí, justamente enquanto eu tô lendo Provérbios. E muitas coisas estão acontecendo na minha vida. Então, não acredito em coincidência, né? Mas essa leitura de Provérbios está abrindo muito a minha mente do Wellington, em muitas coisas. Nós estamos pensando em muitas coisas que nós não pensávamos, vendo coisas que nós não víamos. Então, assim, está sendo uma leitura muito boa, tá? Eu convido você que não leu, que não esteve conosco nas anteriores, para poder rever. Está sendo muito bom. Bora lá. Provérbios 17. Mais vale comer pão duro e viver em paz
do que ter um banquete numa casa cheia de brigas. Então aqui o Provérbios 17 já começa com você que tem um lar onde você tem, às vezes, uma condição financeira melhor, né? Essa é a palavra. Mas é um lar de intriga, um lar de briga, um lar de contenda, um lar onde cada um fica no seu quarto, onde não tem comunhão, onde não tem relacionamento. A palavra do Senhor diz que é melhor comer o pão duro e viver em paz, no sentido de muitas... Isso daqui é meu pai que tá falando, né? Em relação a... É mais fácil você viver num ambiente simples, onde você não tem muita coisa para comer, mas que você tem unidade, onde a família é junta. No caso, o pão duro, onde você reparte o pão, onde você convive. Então, já começa assim. Aí, ó, eu sei quando é meu pai falando, meu pai comentando. Filha mais linda do mundo. Já sei que é ele. 2. O servo que é sábio terá mais poder do que o filho que envergonhou a família, e receberá parte da herança com os outros irmãos. 3. O ouro e a prata são testados, refinados pelo fogo, mas é o Senhor quem testa, purifica o coração das pessoas. Então, eu já vou marcar Provérbios 3:17, quer dizer, 17:3. Aqui. Os maus só prestam atenção aos maus conselhos, e os mentirosos gostam de ouvir mentiras. 5. Olha isso. Quem zomba do pobre ofende o Criador. Quem se alegra ao ver alguém sofrendo não escapará de ser castigado. Então eu vou marcar aqui também. Porque por vezes, principalmente quando nós somos crianças, né? Ou às vezes como nós somos imaturos, depende muito da nossa criação. Às vezes nós temos essa tendência a brincar, eu nunca gostei disso, tá? Mas nós temos a tendência a zoar, a fazer brincadeiras com quem, sei lá, tem uma roupa rasgada, um sapato mais rasgado, algo velho. E aqui o Senhor tá falando que quem zomba do pobre ofende o Criador. No caso, quando você faz esse tipo de brincadeira, você na verdade está insultando o Senhor. Porque você está se alegrando em ver alguém sofrendo. Então você não escapará de ser castigado. Então às vezes acontecem coisas nas nossas vidas depois de nós estarmos adultos, que nós não sabemos por quê. E às vezes foi uma simples brincadeira na sua infância, na sua pré-adolescência, na sua adolescência, onde você zoou alguém, onde você brincou com alguém e ficou registrado no mundo espiritual. Eu já falei isso sobre registro no mundo espiritual. E aí, se isso ficou registrado no mundo espiritual, o inimigo tem uma legalidade. Tá? Às vezes são coisas simples. Às vezes não são nem pecadões, não são nem pecados. A gente acha que, eu tô brincando com alguém, não é pecado. É pecado. Você zoar alguém por aquela pessoa não ter algo que você tenha. E você não vê isso, não enxerga aquilo como um pecado, né? Porque nosso conceito de pecado é um pouco diferente. Às vezes o nosso conceito de pecado é somente algo grotesco que realmente é muito grande em proporção, e essa proporção nos faz nos afastar de Deus, porque é algo que não é bem visto perante a sociedade. Geralmente é isso que nós enxergamos como pecado. Mas o provérbio está dizendo que se você zomba de alguém, se você zoa alguém, você está ofendendo ao Senhor. Então, assim, não necessariamente o pecado é somente algo que fere outra pessoa. Fere você, como usar drogas, como trair. Não. Às vezes é você zombar de alguém. Eu nunca gostei. Eu sempre fui a defensora eu falo muito, brinco muito com ele, porque o homem tem essas palhaçadas de ficar zoando, né? O homem é assim. E eu falo muito pra ele, não faz certo tipo de brincadeira, não faz certo tipo de brincadeira, isso não é legal. Porque não é legal, eu não gosto de brincar com certas coisas, nunca gostei. 6. Os netos são a glória dos avós e as crianças se orgulham dos pais. 7. Não é sábio que o insensato fale mal, nem que um governante diga mentiras. Então nós já lemos aqui, né? Provérbios 7, um conselho simples, que se os nossos governantes estudassem, o nosso mundo não estaria da forma que tá.
E já é o terceiro ou quarto conselho de Provérbios, que fala sobre o governante, que fala sobre reino, que fala sobre como você liderar e governar as pessoas. Aí. A Lu tá falando aqui que já recebeu uma brincadeira assim, infelizmente, quando era mais nova. E às vezes a gente nem percebe. Por quê? Porque criança tem a tendência de brincar. E às vezes é brincadeira. Só que é insulto. E aí isso vem do quê? Isso vem dos pais. No caso, hoje eu tenho certeza, né, que a Lu, quando for mãe, ela não vai ensinar os filhos dela a fazer certo tipo de brincadeira. Porque ela já passou por aquilo, porque hoje Deus está falando para ela que quando você zomba de alguém, você está zombando do Senhor. Então, ela tendo conhecimento da palavra, ela não vai fazer certos tipos de brincadeiras, os filhos não vão ver esses certos tipos de brincadeiras e não vão replicar esses certos tipos de brincadeira. 8. Eu também já passei por esses certos tipos de brincadeira, então. O suborno parece ser uma pedra mágica para quem o oferece. Ele tem sucesso em todo lugar. Perdoe alguém e criará amor entre as pessoas. Mas fale sempre da ofensa e destruirá a maior amizade. 9. Deus está falando aqui. Eu vou ler na minha versão porque eu sei que a minha versão é melhor. O que encoberta transgressão adquire amor. Mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. No caso aqui ele está falando, quem encobre a transgressão. Se você é uma pessoa que descobriu um caso de traição, de falar mal entre amigos mesmo, e você não espalha aquilo, no caso você está encobrindo aquela transgressão, aquele pecado, né? Aquele ato. Você adquire amor, porque você não está espalhando aquilo e semeando discórdia, mas sim você está deixando que aquilo esteja guardado, então aquilo está sendo adquirido, reservado em amor. Mas aquele que traz o assunto à mesa, à baila, que no meu negócio tá na mesa, né? Destruirá, separará os maiores amigos. Então, às vezes, nós ouvimos coisas de pessoas que nós devemos ficar calados. Eu já vi várias coisas. E eu falo muito para as pessoas, gente, pra mim, aqui, morreu. E aí, Jean, bom dia, tudo bem? Tô lendo Provérbios, se você quiser fazer parte, sinta-se à vontade, Provérbios 17. Eu já falei muito isso. Tem coisas que chegam a mim e ao Hélito também. Eu aprendi isso com a minha mãe. Nós não falamos nada, gente. Assim, nada. Nós fazemos cara de passagem. O Hélito, então, o sim e o não, o feliz, o triste, o alegre, pro Hélito é a mesma coisa. O semblante dele não muda. E aí o Hélito, eu fico até zoando ele, né? Que ele ainda fica assim. Tipo... O que tu quer dizer? O que tu disse? Bom dia, Lu. Abraço pro filhote, hein? Quando eu for aí no Brasil, vou conhecer seu filho. Levar o Gabriel pra brincar com ele. E aí, já chegaram muitas coisas pra mim, assim, que morreu em mim. E eu já falei isso aqui várias vezes. Gente, que bom você ser aquele tipo de pessoa que as pessoas falam que confiam. Imagine, eu já falei isso daqui várias vezes enquanto eu tô lendo o provérbio. Imagine você ser aquela pessoa que todo mundo fala, ai, não vou contar nada não, porque ela é fofoqueira. Tu passar na rua e a pessoa olhar pra você e falar que é fofoqueiro. Gente, terrível. Então, assim, nós temos que tomar cuidado. E aí, na palavra, em Provérbios, diz, conselho simples. Simples. Teve o linguajar popular, né, carioquês. Teve treta entre alguém... Guarda sua boca, fica calado, faça cara de paisagem e finge que nada aconteceu. Eles que se resolvam e você não vai se meter. Então, entendeu? É óbvio que eu não tô falando... Tem casos e tem casos, tá, gente? Tô falando de contenda, de falação, de tititi, papapá. Não tô falando num contexto de alguém fazer algo mal e você cobrir aquilo, no caso, ser comparsa daquilo. Não tô falando isso. Tô falando geralmente de dizeres que são fofocas ou leve-trás ou coisas banais que chegam até nós de situações de amizade e aí nós repassamos aquilo. Eu tô falando nesse contexto, não tô falando no contexto de que alguém faz algo mal para outra pessoa e aí você vai ser cúmplice. Não é isso, tá? Temos que entender
e separar o que é ser cúmplice de algo mal e o que é ser ouvido de pescador quando tem fofoca no meio. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. 10. Eita, subiu. Uma pessoa inteligente aprende mais com uma repreensão do que o insensato com 100 açoites. Isso é verdade. Eu tenho parente minha que apanhava pra caramba e não aprende. Então a palavra do Senhor já tá dizendo, né? É melhor você ensinar com a correção, você aprender com a correção do que você aprender com a chibatada. 11. Quem é revoltado só quer fazer o mal, mas no fim um mensageiro virá castigá-lo. Deixa eu ler na minha versão, que é melhor. O rebelde não busca senão o mal, por isso mensageiro cruel se enviará contra ele. O que está dizendo aqui? Está dizendo que, e eu já falei isso várias vezes, tá? Rebeldia como pecado de feitiçaria, tá? É obstinação, tá lá na palavra. Lúcifer foi obstinado, foi orgulhoso. Então, a partir do momento que você comete rebeldia, você está sendo um feiticeiro. Então, Deus abomina a rebeldia. E aí ele fala que o mal, né, virá contra você. No caso, você será castigado contra isso. Então, na minha versão aqui, tá falando do revoltado. E aí aqui nessa versão, o mais próxima do original, tá falando do rebelde. Eu já fui uma pessoa muito revoltada. Até que eu entendi que revolta é rebeldia. Então, eu parei com isso. Falei, o que não é meu, não me convém, eu não vou tomar partido do outro, eu não vou ficar com raiva do outro, eu não vou ficar... Porque eu tinha um senso de justiça muito grande. Muito grande. Era um senso de justiça de defender os pobres, os oprimidos e várias questões. Até Deus vinha pra mim falar. Tem brigas que você... Lutas que você precisa entrar e tem lutas que você não precisa entrar. Você não precisa ficar tomando partido de tudo e de todo mundo. E aí eu comecei a entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí esse meu senso de justiça foi se dissipando e eu fui focando naquilo que eu precisava realmente defender, o que era pra mim e o que não era pra mim. Nem tudo eu tenho que tomar partido, porque senão vira uma revolta. E aí quando você vira uma revolta, você acaba ficando rebelde contra o sistema, contra uma coisa que você não concorda, contra uma opinião que você não aceita, contra um comentário, e aí a revolta vira rebeldia. E a partir do momento que você vira rebelde, você está sendo obstinado, você está se rebelando. Rebelando é um pecado contra o Senhor. Então nós temos que aprender isso. Deixa eu ler aqui. Pois, Lu, e isso é verdade, o Manual da Vida tá aí, enxerga de conselho quem quiser. A Lu falando, tá? Pra quem tá no YouTube. Provérbios, por exemplo, te dá provas com vários conselhos. Eu fiquei pasmo que eu tava falando aqui, que Provérbios fala até de você não maltratar o animal. Tem tudo, fala como você deve governar, como você deve se relacionar com seu filho, como você não deve tratar os animais, como você deve prosperar. Fala tudo. E aí eu já, nos primeiros provérbios, nos primeiros lives, aqui eu falei, gente, eu dei uma sugestão pra vocês. Vocês que têm filhos, ensine os seus filhos provérbios, porque eu tenho certeza, no Deus que eu crio, que seu filho não vai entrar nas drogas, seu filho não vai ficar perdido no mundo, sua filha não vai virar uma rodada. E por quê? Porque nós vamos estar imputando isso na mente dos nossos filhos desde criança. Só que às vezes nós temos preguiça de ensinar, porque nem nós queremos aprender. Nós não entendemos o vocabulário da Bíblia e aí nós não queremos ensinar os filhos. E às vezes a gente está dentro da igreja, sentado na igreja, achando que a criança, pelo fato de estar na igreja, está aprendendo. Só que não está. Porque quem ensina é o pai e a mãe, não é a igreja. Na igreja você está indo para cultuar o Senhor, junto corpo e irmão, adorar o Senhor. Mas aprendizado você aprende na sua casa. Então assim, se o seu pai não senta com você para te ensinar a Bíblia, não precisa nem ensinar a da criação, não precisa ensinar dos profetas, não precisa ensinar da lei. Ensina somente provérbios. Ensina provérbios e ensina os evangelhos. Que aí o seu filho vai crescer com os princípios e seu filho vai crescer conhecendo Jesus. Só isso. Não precisa mais nada. O seu filho não precisa mais nada. Tô falando um contexto quando você é criança até pré-adolescente, né? Depois você vai intrigando ele, porque na adolescência ele vai seguir o caminho dele. E aí você tem que ter... Você
Deveria ter plantado na infância para na adolescência ele adquirir o hábito de ele querer aprender e ele querer ter as experiências dele. Então, há estudos comprovados que nós somos divididos em fases. A primeira infância é até 7 anos, a segunda é dos 7 até os 12 anos. Então, se você não inculcou os ensinamentos na cabeça dos seus filhos até 12 anos de idade, esquece. 80% já se passou depois dos 12 anos. Você só tem 30%, não sei se é 80% ou se é 70%. Você tem ou 20% ou 30% só de influência sobre seu filho depois dos 14 anos. Nossa, meu marido já chegou? Não sei, tô ouvindo barulho. Então, se você não ensina seu filho pequeno, até os 12 anos, depois dos 12 anos, ele não vai crescer. A palavra do Senhor diz, ensina a criança no caminho que deve andar, tá? No caminho que deve andar, para quando ela crescer ela não se desviar. Só que o problema é que nós achamos que colocando a criança dentro da igreja, nós estamos ensinando ela no caminho que deve andar, mas não estamos, porque nós não ensinamos o caminho. E aí, como é que você quer que a criança lembre lá atrás, depois, quando for pra faculdade, quando começar a andar com seus adolescentes, com os amigos, as coisas? Não vai saber, porque ela não aprendeu quando ela tinha que aprender. E aí eu já dei aqui várias sugestões. E a inteligência artificial aí, gente, você pode criar desenhos para ajudar a criança a visualizar as coisas. Você pode, junto com a IA, montar músicas, se a sua criança é auditiva, cantar junto com a criança. Você pode fazer desenhos, pinturas, N coisas que nós podemos fazer no dia de hoje com a ajuda da inteligência artificial para nós ensinarmos nossos filhos. Mas o problema é que nós não queremos, porque nós temos preguiça. 12. É melhor encontrar uma ursa enfurecida por terem roubado seus filhotes do que um tolo fazendo tolices. Então aqui está dizendo que é mais fácil você encontrar um animal perigoso do que conviver com gente que é tola e burra. Ai, burra, não poderia ter falado essa palavra, né? Ignorante. Perdoa, gente. 13. Não faça mal a quem lhe faz mal. Não faça mal a quem lhe faz bem, senão passará o resto da sua vida sofrendo. Deixa eu marcar esse daqui, 13. Que tá falando de princípios. Na minha versão é melhor. Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Aquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Por quê? Se você paga o bem com o mal, aqui tá falando que não se apartará da sua casa. Na sua casa vai viver sempre em contenda, tá? E aí o que acontece? Vou trazer um exemplo para vocês que eu li lá em Reis, que foi Davi. Davi fez o mal. Davi matou Urias. Davi adulterou. E a palavra do Senhor é bem clara na passagem que diz: você cometeu esse pecado. De agora em diante, nunca mais o mal se apartará da sua casa. A briga. E aí nós vemos todo o BO que aconteceu. O filho de Davi, um matando o outro, um querendo tomar o trono do rei, violentando a irmã. O mal jamais se apartou. Por quê? Porque nesse princípio, Davi fez um mal. Ele pagou com mal um cara que estava fazendo bem. Que era o quê? O próprio guarda dele, ele não era chefe, mas era como se fosse chefe líder da sua guarda. Tava lá combatendo, tava lá defendendo, e o Davi simplesmente pegou a mulher dele e ainda matou o cara. E aí que na palavra do Senhor em Provérbios já tá falando. Ele pagou o bem que o servo dele tava fazendo com o mal. Logo, o mal jamais se apartou da casa dele. Teve briga forever. Então, já tem mais um princípio aí. 14. Começar uma briga é como abrir brecha numa represa. O melhor é desistir antes que haja problemas. Olha, essa daqui é boa, hein? Essa daqui é boa. Vou gravar essa. Porque às vezes nós somos aqueles que gostam de começar a contenda, Deus já está reprimindo. 15. O Senhor detesta estas duas coisas: que o justo seja condenado e o que o mal seja declarado inocente. Então, vou marcar aqui também.
aqui nesse contexto, Deus está falando de justiça, tá? Vamos lá. Vamos colocar, por exemplo, realidade Brasil. Tá, eu sou brasileira, tô falando pro brasileiro, mas eu sei que alguns africanos me seguem, de Moçambique e tudo mais. Nós sabemos e estamos vendo que algumas injustiças estavam acontecendo no nosso ciclo de governo. Então o Senhor tá falando, o Senhor detesta duas coisas: que o justo seja condenado e o que o mal seja declarado inocente. Então, neste contexto, eu tô dando um exemplo assim para ficar mais claro, que eu gosto de dar exemplo claro. Nesse contexto, Deus odeia um governo, odeia pessoas que governam, que lideram, porque geralmente, deixa eu simplificar para vocês, aquele que tem o poder e a autoridade para poder julgar ou para condenar, geralmente é uma pessoa influente e que tem uma certa referência em alguma área específica, tá? Então, quando o Senhor fala que detesta que o justo seja condenado, é porque alguém tem um poder, uma influência ou uma certa autoridade para condenar algo ou alguém, tá? Então Deus detesta o que essa pessoa faz de errado. No caso, condenar um inocente. E aí nós vemos, num contexto global, mundial, realidade Brasil, muitas injustiças que nós vemos que juízes e várias autoridades cometem. E aí depois nós não sabemos por que o nosso país permanece de certa forma. Porque eles não aprendem a julgar conforme a justiça do Senhor. E Deus odeia quem julga, quem condena com injustiça. Aí a nossa tendência é, nossa, eles fazem tantas coisas erradas, mas não são pegos, mas estão ricos, mas... Gente, Deus falou que ele odeia. Confia que a justiça do Senhor vai ser concretizada, tá? 16. De nada serve ao tolo ter dinheiro, pois quem não tem juízo não compra sabedoria. Vou marcar essa. Bora lá, vou falar novamente. Eu já conheci pessoas, tá? Na minha realidade, de pessoas com dinheiro, pessoas que receberam dinheiro, e o dinheiro vinha numa mão e o dinheiro ia na outra mão. Porque a pessoa não tinha a menor capacidade de administrar. E aí, ao invés da pessoa buscar conhecimento, sabedoria, conselho, administração, a pessoa gastava com bebida, com várias coisas, né? Então aqui, a palavra do Senhor já diz de que nada adianta o tolo ter dinheiro, pois não tem juízo e não compra sabedoria. Eu gosto muito de ler e decifrando e marcando as palavras, né? Concordo plenamente. Isso aí, mãe. Não adianta nada você ter dinheiro se você não tiver sabedoria. 17. Um amigo ama em todos os momentos. Ele é um irmão em tempos difíceis. A minha versão é melhor. Em todo tempo ama um amigo, e na angústia se faz um irmão. Só um insensato se compromete a ser fiador das dívidas dos outros. Novamente, eu já falei aqui, de novo, a palavra do Senhor ensina até que você não deve ficar como fiador e nem emprestar dinheiro. Dê, não empreste. Tá? E já acho que é a terceira ou quarta vez que Provérbios fala disso. E às vezes nós temos problemas com amigos e dinheiro, quando na palavra do Senhor fala que você não deve ficar de fiador de ninguém. 19. Quem gosta de discutir provoca brigas. Quem constrói portões altos procura a ruína. Eu era aquele tipo de pessoa. Eu não gostava de ir pra briga, né? Nunca gostei, porque eu achava baixo. Mas se alguém viesse me perturbar falando alguma coisa, eu era não da discussão, mas da argumentação. Até que eu já falei isso aqui pra você, até que eu aprendi que não é assim. Às vezes é melhor você ficar calado do que você, mesmo na sua, como eu posso falar? Qual é a palavra? Fugiu na minha cabeça. Mesmo que você esteja certo, tem brigas que é melhor você não discutir. É melhor você ficar calado,
tá? Eu nunca fui de discutir e provocar brigas, porque eu sempre achei feio, tá? Mas se você viesse me chamar de alguma coisa, eu replicava. E aí razão, isso mesmo, mãe, muito obrigada. Mesmo você estando na sua razão, tem coisas que é melhor você ficar quieto. Novamente, como eu falei, eu nunca gostei de briga porque eu sempre achei briga feia, tá? Mas se você viesse falar alguma coisa comigo, eu retrucava até a 14ª, 5ª, 6ª geração. E assim, e no argumento, eu posso falar que isso foi um dom que Deus me deu. Eu sou de argumentar e se deixar, eu não paro de argumentar. Então, assim, quando eu entendi que certas argumentações poderiam ferir pessoas, ou certas falas poderiam ferir, no sentido de ferir mais a Deus do que realmente a pessoa, porque se a pessoa estava me ferindo, né, porque ela gostava, se ela... Eu pensava assim, se ela gosta de ferir, então ela vai gostar de receber também, né? E aí Deus foi ensinando, não, minha filha, não é inteligente fazer isso. Se a pessoa gosta de ferir, é porque ela tá ferida. Você não. Então você fica quieto. E eu entendi, pois é verdade, a pessoa só tá falando aquilo que ela tem nela. Então se ela tá me insultando ou se ela tá falando alguma tolice, é porque na verdade ela pensa assim, ela é uma sofrida, ela é uma pessoa que tem problema com ela mesma, tem problema de autoestima, tem vários complexos. Então o problema é ela, não sou eu. Então eu não vou retrucar aquilo que ela falou. Então assim eu fui entendendo que não vale a pena. Mesmo eu tendo na minha razão, não vale a pena. Porque a pessoa é perversa, gosta de provocar ira. Então, não vai ser comigo que ela vai arrumar esse problema. Apesar, minha filha, que olha, se quisesse arrumar problema comigo, na argumentação, não escapava não. 20. Quem é perverso não alcançará o bem. O mentiroso cairá na desgraça. O pai tolo só tem tristeza. Quem tem um filho insensato não pode ter alegria. Bora lá. 21. O que a palavra tá dizendo? Primeira coisa, tá? O pai tolo só tem tristeza. Por quê? Porque se você é um pai tolo, e às vezes você tá passando por certas situações que você não entende por quê, foi porque você foi tolo na sua criação. Infelizmente, gente, pode ser sofrido isso. Pode ser sofrido isso, talvez você não concorde. Eu peço para que Deus te revele isso, eu peço para que você ore ao Senhor isso. Mas se você está tendo alguns desgastes, algumas tristezas perante o seu filho, talvez você tenha errado em alguma coisa na criação. Talvez você tenha sido esse pai tolo aqui. Um pai tolo só tem tristeza, porque a palavra do Senhor disse... Gente, eu tô ouvindo barulho. Como se tivesse alguém entrando aqui. Peraí. Não, é aqui fora. Oxi, bom dia, amiga. É aqui fora, eu tô achando que é aqui dentro de casa. Bora lá. 21. Se você... Bom dia, Wallace. Nossa, hoje tá muito internacional. Hoje tá Brasil, hoje tá Portugal, hoje tá Suíça. Tô gostando de ver. Voltando pro foco. A palavra do Senhor diz, o pai tolo só tem tristeza. O pai tolo. Então, bora marcar lá. Talvez se você tá tendo algumas dificuldades, tá tendo algumas tristezas, talvez você tenha sido tolo em alguma parte da criação do seu filho, você só tá colhendo aquilo que você plantou. E aqui diz que quem tem um filho insensato não pode ter alegria. Então, um filho insensato só é um filho insensato porque você foi um pai tolo. E aí, se você foi um pai tolo num momento da tua vida, você semeou uma coisa que não deveria semear e você tá colhendo. E aí, o que você tá colhendo? A insensatez do seu filho. Porque no momento de ensinar, você falhou em alguma parte. E, gente, leve isso com muito amor, tá? Porque eu não tô aqui criticando vocês, porque eu não sou mãe, eu não sou pai. Não sou pai porque eu não sou homem. Eu não sou mãe, mas eu sou da seguinte ideia, né? Se a palavra do Senhor diz, a palavra do Senhor vem para nos confrontar. E confronta a mim e confronta você. Então nós temos que pegar isso e analisar e ver o que nós erramos nas nossas vidas. Porque às vezes nós erramos. Então, não tô aqui criticando você e a sua criação.
Mas a palavra do Senhor diz que um pai tolo só tem tristeza. Então, se você tem tristeza por conta do seu filho ser um insensato, alguma coisa você falhou na criação do seu filho. Você foi um tolo. Então, o que tu tem que fazer? Pedir ao Senhor para te dar um direcionamento para reparar essa brecha que ficou aberta. Essa tolice que você cometeu numa alguma fase na sua vida causou uma brecha, e nessa brecha entrou alguma coisa em que aconteceu e o seu filho se afastou do que ele deveria ser, porque naquele momento você não cumpriu o seu papel como pai ou mãe. Aqui, na palavra do Senhor, diz pai, porque quem dá identidade para o filho é o pai. Tá? Mãe nutre, mãe ajuda, mãe conselha, mãe acolhe, mãe dá amor, mãe dá cuidado. Mas quem dá identidade, na palavra do Senhor diz que quem dá identidade ao filho é o pai. Quem determina é o pai. No caso, quem dá destino, nós podemos ver isso em Abraão, nós podemos ver isso em Israel. Quem dá destino é o pai. Então, a palavra aqui do Senhor está falando do pai, tá? Não está falando da mãe. Se tivesse que falar da mãe, ele falaria da mãe. Então, a gente tem que entender isso. Às vezes a gente pensa, é machista, é não sei o quê. Não. A identidade vem pelo pai. Nós vemos muitos filhos aí, filhos de pais separados, que muitos vão para uma vida do crime. Eu vou dar o contexto de vida do crime. Há estudo que fala que 70% dos meninos que estão no crime não têm pai. E a referência que eles têm é o cara lá na favela, com ouro, com mulher, com carro, com casa, com referência dele de vida boa. E aí ele vê a mãe dele lá, trabalhando, na maioria das vezes, como doméstica, sozinha para criar ela e o filho. Então, logo que ele pensa, a minha referência de homem é o bandido. Vou virar um bandido para ter uma vida melhor e para dar uma vida melhor para minha mãe. Então, quem dá identidade é o pai. Aí, Edilene, você está falando besteira. Você está falando heresia. Então, lê a Bíblia. Lê a Bíblia e pede o Senhor para te revelar, que eu tenho certeza que ele vai te revelar. Amém? Se você também não acredita, o problema não é meu. 22. Um coração alegre dá a boa saúde, mas o espírito abatido faz mal ao corpo. Rapidinho. Um coração alegre dá boa saúde, mas o espírito abatido faz mal ao corpo. Nós vemos muitas vezes que, e é comprovado cientificamente, tá? Que aquilo que você expressa, tem um estudo que fala que as nossas feições como eu vou resumir? As nossas feições definem como o nosso comportamento vai agir, como o nosso cérebro age. Então, se você ficar 30 segundos assim, automaticamente você está transferindo para o seu cérebro que você está feliz. E aí isso vai criar uma transformação no seu cérebro através de sinapse de felicidade. E isso vai mudar o seu comportamento. E se você fica assim, isso passa para o seu cérebro tristeza. E aí você fica mais deprimido, mais cabisbaixo. Então tem um estudo que fala de você acordar sorrindo, você dorme sorrindo e o seu dia é bem. Então assim, o segredo para você estar feliz é você estar sempre sorrindo. E a palavra do Senhor já diz, o coração alegre dá boa saúde, mas o espírito abatido faz mal ao corpo. Gente, não é à toa, isso daqui é neurociência. Se vocês forem estudar um pouquinho de neurociência, vocês vão ver que há comprovação de estudos sobre isso, sobre o seu comportamento, sobre você dormir sorrindo e acordar sorrindo. E isso muda também o metabolismo do seu corpo. Então, ele dá o processamento para o seu cérebro, e isso reflete e replica também no seu comportamento. Então, aqui, palavra. 24. A sabedoria está perto de quem é inteligente, mas o insensato procura outras coisas. 25. O filho tolo é a vergonha do pai, mas a amargura da mãe que lhe deu o nascimento. Então, agora aqui nós vemos sobre a mãe, né? O filho tolo é a vergonha do pai e a amargura da mãe que lhe deu o nascimento. Falando que a mãe gera, a mãe nutre. Então, é a vergonha do teu pai, por quê? Se é a vergonha do pai, é porque a responsabilidade foi do pai, né? Então, assim, se é uma vergonha pro pai, porque é o pai que dá destino.
E aí tá falando que é a amargura da mãe porque a mãe fica triste. No caso, no conceito, o pai tem a vergonha, que é o pai que dá destino, da identidade, e a mãe fica amargurada, a mãe fica triste, porque foi ela que gerou, porque foi ela que cuidou. Então, nós vemos que a palavra, a definição, é diferente de uma para o outro. Aqui, ó. O filho insensato é tristeza para o pai, e a amargura para quem deu à luz. A mesma coisa. Nessa versão, fala sobre a vergonha, sobre a tristeza. E nas duas versões fala que para a mãe é amargura. O que é amargura? É tristeza. O que é amargura? Na verdade, a definição de amargura... Vou ler aqui para vocês. Estado complexo de profunda tristeza, ressentimento. Então, tá aqui explicado. Bora lá para nós finalizarmos. 26. Não é bom castigar o inocente. E é errado açoitar quem merece ser honrado. Quem é inteligente tem cuidado com o que diz. Quem sabe o que faz mantém a calma. 27. O insensato que se cala passa por sábio. Se não abrir a boca, ele é considerado inteligente. A minha versão é melhor. Até o estulto, quando se cala, é tido como sábio. Então, é aquilo que eu falei pra vocês. Se você não é uma pessoa muito lá inteligente, muito sábia, muito culta, e a gente tem que reconhecer isso, tá? Eu reconheço. É mais fácil você ficar calado. A palavra do Senhor diz: até o tolo se passa por sábio quando tá calado. Então, tem coisas que nós não precisamos dar nossa opinião, tem coisas que nós não precisamos falar, tem coisas que nós não precisamos discutir. Que nós passaremos por sábio. Então, bora lá. Vamos escrever. E se você tem mais algum comentário, coloca aqui. Enquanto nós vamos escrever. O versículo que mais me marcou. Bora lá. Eu gostei muito do 3 também. O ouro e a prata são testados, refinados pelo fogo. Mas é o Senhor quem testa e purifica o coração das pessoas. Aqui ele tá fazendo uma analogia. Bem-vinda. Aqui tá fazendo uma analogia com o ouro, a prata e o nosso coração. Então, eu já falei pra vocês que nós temos que entender que a Bíblia é literal, mas a Bíblia também é análoga. Analogia. Qual é a definição? Esqueci a palavra. Mas a Bíblia é feita de analogias, de literatura, de literação, que é literal, e figurativa. Tá? Essa palavra de figurativa é figura, como fosse figura de imagem. Não é verdade, na verdade, literal. Então, deixa eu ver. 5. Que zomba do pobre ofende o Criador. Essa também eu gostei muito. 7. O insensato não é sábio que o insensato fale muito, nem que governe e diga mentiras. Não. 9. Quem cobre transgressões adquire amor, mas quem traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Provérbios 17, 22. Deixa eu ver o que a minha mãe falou nos 17, 22. O coração alegre é o bom remédio, mas o espírito abatido pode secar os ossos. Boa, mãe. Vou com a minha mãe. 17, 22 também. Mas tem mais um aqui. Deixa eu ver o 27. Desculpa. Olha o 27. Quem é inteligente tem cuidado com o que diz. Quem sabe o que faz, mantenha calma. Eu li o 27 ou eu passei o 27? Não, eu li. O 27 também é muito bom. Deixa eu ver mais um. Se tem mais um.
Eu li, né? É, tá marcado, então eu li. Começar uma briga é como abrir uma brecha numa represa. É melhor desistir antes que haja problemas. O 14 também é muito bom. Tá falando que nós não devemos começar contendas nem gerar contendas. 16 também é muito... Gente, tudo muito bom. 16. Do que serviria o dinheiro na mão de um insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? No caso 16 daqui. De nada serve o tolo ter dinheiro, pois não tem juízo e não compra sabedoria. Tá. Acho que é isso. Muitos versículos aqui me marcaram. Muito. Mas eu acho que principalmente 22, 27, 14 e 16. Desculpa, pausou. 14 e 16. E aí tá, por que esse versículo me marcou? Por que esses versículos me marcaram, né? Bora lá, ler de novo. 14, tá falando de começar uma briga, é como abrir uma represa. É melhor desistir antes que haja problema. 16, tá falando de nada serve do tolo ter dinheiro, pois quem não tem juízo não compra sabedoria. Evitaria. Preciso do 14 na minha vida. Muitas pessoas... Pois é, precisa do 14 na vida de muitas pessoas. Evitaria muitas mortes. Pois exatamente. Exatamente, por isso que eu marquei o 14. Tava falando aqui agora, não sei se você tava... Tem gente que gosta de começar uma briga, né? Tem gente gosta de uma confusão. Então a palavra do Senhor diz como é fácil, como é muito melhor você evitar uma briga. Então 14 é muito bom também. 14 e 16, de você não ter dinheiro pra nada. 22, coração alegre, formoseia o rosto, né? E 27, quem é inteligente tem cuidado com o que diz, quem sabe que mantém a calma. Então bora lá. Por que esse versículo me marcou? Por que esse conjunto de versículos me marcaram? Me marcaram no contexto de, se você souber o que falar, como falar, evita vários problemas nas suas vidas, né? Pois a sabedoria tá no ficar calado também. Eita, eu tô com pouco espaço. E aí, nós temos também falando sobre de nada adianta você ter dinheiro se você for uma pessoa que não tem cuidado com o que diz. Não... Cadê 25? 22. Nada adianta você ter dinheiro e não saber administrar. E aí vem... E isso tudo nos traz muitas consequências ruins. Então nós temos que aprender a ser felizes, temos que aprender a ficar calados e temos que aprender a administrar o dinheiro. Então, aprender a ser gratos, felizes, ficar calado
administrar o dinheiro. Isso vai nos fazer ser pessoas sábias perante o Senhor. De acordo com a palavra do Senhor, né? É o combo perfeito. Você é feliz, logo, se você é feliz, você manifesta essa felicidade, né? A alegria formoseia o corpo, você não vai ficar não vai ficar doente, né? Óbvio que a gente tá falando aqui de um contexto geral, porque também tem alimentação, tá? Não adianta nada você ser uma pessoa feliz, igual eu conheço, não vou falar quem, uma pessoa super feliz, super alegre, mas come mal pra caramba, né, mãe? Não é minha mãe não, tá? Mas minha mãe sabe quem é. Come mal pra caramba, come mal pra caramba, não cuida da sua saúde, não adianta. Então, assim, nós temos que pensar que a alegria reformoseia o rosto, mas também que nós temos que ter comportamentos para isso. Dentro disso, aprender a ficar calado também, porque vai nos evitar muitas consequências. Aprender a administrar o dinheiro, porque se nós não sabemos administrar o dinheiro, nós não compramos, nós não comemos o que devemos comer, nós não fazemos o que nós devemos fazer. Então, assim, uma coisa liga a outra, tá? Não tem como fugir. O que eu aprendi? Aprendi que uma coisa, que todas essas coisas, né? Que todas essas coisas são interligadas ou estão interligadas e conectadas para termos... Olá, Sabrina, bem-vinda. Para termos uma vida melhor. Sabrina, estamos lendo Provérbios. Se quiser participar, sinta-se à vontade. Então, o que eu aprendi nessa leitura de Provérbios 17? Que não adianta nada nós termos dinheiro e não sabermos administrar. Não adianta nada nós sermos uma pessoa triste, porque isso vai interferir diretamente no nosso comportamento, no nosso corpo, na nossa saúde, mas que nós precisamos ter o dinheiro para administrar bem o que nós vamos comprar, o que nós vamos fazer, nós sabermos aonde entrar, aonde sair, como fazer, como não fazer, como falar, como não falar. Isso tudo, uma coisa está ligada à outra, foi o que eu aprendi. Como eu posso aplicar isso hoje? Uau, já sei. Existe eu vou falar aqui pra vocês. Quando eu fiz um treinamento há um tempo atrás, que eu falei pra vocês que eu li um livro sobre o poder do foco, e novamente o livro não tá aqui, eu falei dele ontem. Lá tem, durante 2 meses, uma espécie de cronograma de coisas pra você fazer durante aqueles 2 meses pra poder mudar o seu comportamento. E uma das coisas que eu falei aqui foi elogiar alguém, né? Agradecer, que eu até coloquei isso, que eu ia fazer isso. E uma das outras coisas é você dizer palavras diárias. Como assim? Ele nos ensina a escrever 40 coisas pelo qual nós somos gratos. E aí eu lembro que eu tenho no meu celular até hoje isso. Porque a partir do momento que nós enxergamos com a ótica de 40 coisas, ele coloca bastante coisas, para você ver que você é grato, quer dizer que você está trazendo a alegria para você e você está reconhecendo que tudo aquilo que você tem é bom. Então, no caso, o que eu fiz? Eu sou grata por eu enxergar, porque tem muita gente que não enxerga. Eu sou grata porque eu ouço, porque tem muita gente que não ouve. Eu sou grata porque eu falo, tem muita gente que não fala. Eu sou grata por ter meus braços e eu posso fazer tudo. Eu sou grata porque eu tenho minhas pernas, eu posso andar. Eu sou grata porque se eu não tivesse minhas pernas, eu não poderia ir pro meu trabalho. Se eu não tivesse meus braços, eu não poderia trabalhar. E aí eu coloco, eu sou grata porque eu tenho um pai, eu tenho uma mãe. Eu sou grata porque eu tenho minhas irmãs. Eu sou grata porque eu tenho um trabalho, na época eu tava trabalhando. Eu sou grata porque... E aí eu coloquei 40 motivos pelo qual eu sou grata. E eu acho que durante 2 anos, eu basicamente, quase que diariamente, eu falava esses motivos de gratidão. E eu parei.
E eles ainda estão aqui no meu telefone. Então eu vou voltar a essa prática, eu vou aplicar hoje. Escrever e falar, porque não adianta somente escrever, tá? Você tem que verbalizar. Nós já vimos que o Senhor fez o mundo através da palavra. Então não adianta muitas vezes nós só pensarmos, escrevermos. Nós temos que verbalizar, que a palavra é viva. Então escrever e falar motivos pelo qual eu sou grata. E aí ele fala assim: motivos pelo qual que você é grata e elogios a você mesmo. E aí tem lá, eu sou grata por isso, 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 isso. Aí vamos supor, o grata acaba em 20 coisas, porque aí você não tem mais de 20 coisas pra falar que você é grata. E aí você começa a falar: eu sou inteligente, eu sou sábia, eu sou... que vocês que são mãe, eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa filha, eu sou uma boa esposa, eu sou uma boa amiga, eu sou sábia, eu sou muitas coisas, muitos adjetivos no quesito de eu sou, porque você tá trazendo a existência daquilo que você é mediante a palavra. Então todas as vezes que você fala isso, você reafirma o que você é. No caso, você reafirma a sua identidade. E você também tá fazendo uma afirmação para o Senhor de gratidão. Então, eu sou grata por enxergar, eu sou grata por ter uma perna, eu sou grata por ter um trabalho, eu sou grata por isso, eu sou grata por aquilo. Eu sou feliz, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou uma pessoa sábia, eu sou uma pessoa próspera, eu sou uma pessoa que tem saúde, eu sou uma pessoa sábia. E isso é comprovado na neurociência, que conforme você vai repetindo as coisas, você grava aquilo e aquilo começa a se tornar uma verdade para você. Então a neurociência e a Bíblia são a mesma coisa, né? Ouvimos dizer que a palavra explica a ciência. Então é isso. Então eu vou praticar, vou aplicar isso hoje. Vou escrever motivos pelo qual eu sou grata e verdades, afirmações sobre a minha identidade. Então se você acha que você é feia, tu fala: eu sou bonita. Eu sou inteligente, se você não acha que você é inteligente. Eu sou filha de Deus, sou imagem e semelhança de Deus. Eu tenho saúde, eu sou sábia, eu edifico a minha casa, eu sou linda, várias coisas. Tô dando uma sugestão pra você. Sugestão não, tô falando o que eu vou fazer. O que eu preciso mudar? Tá, vou pular e vou colocar algo pelo qual eu sou grata, que geralmente o Senhor tá me dando que eu sou grata antes do que eu preciso mudar. Algo pelo qual eu sou grata. Dentro desse contexto, para nós terminarmos, que daqui a pouco meu tempo vai acabar. Algo pelo qual eu sou grata. Gente, coloca aqui, mãe. Eu tenho 2 minutos. Coloca aqui algo pelo qual você é grata. Hoje eu vou colocar que eu sou grata pela minha vida. E eu vou orar, porque minha live vai encerrar em 2 minutos. Eu já falei demais, gente. Tá, eu vou colocar aqui que eu sou grata pela minha vida, por tudo que eu tenho aprendido. E depois eu vejo mais coisas. O que eu preciso mudar, eu vou colocar aqui já. Mas não vou conseguir compartilhar aqui com vocês, porque eu tenho 1 minuto de live. Senão a live vai encerrar e eu não vou conseguir salvar. Porque nós já estamos há 1 hora aqui. Então, vamos fazer a nossa oração para finalizar. Mas deixa aqui nos comentários algo que você é grata. Paizinho, obrigada por esse momento, obrigada por essa oportunidade, obrigada por essa leitura, obrigada por cada vida, por cada pessoa, por cada família que está sendo representada aqui no dia de hoje. Graças eu te dou por tudo. Que esse dia de hoje possa ser um dia de marco nas nossas vidas, que possa gerar transformações na nossa vida, na nossa mente, que nós possamos mudar o nosso comportamento, nossa maneira de agir, de pensar e de falar. Que a palavra do Senhor gere transformação no nosso ser, que possa nos confrontar, mas nos confortar. Que o Espírito do Senhor permaneça conosco no dia de hoje e os anjos do Senhor continuem nos guardando, nos protegendo e nos livrando. Muito obrigada por cada vida, por cada pessoa, em nome de Jesus. Amém. Gente, obrigada por tudo, tá?
Amo vocês. E é isso aí. Sou grata por tudo, por Deus, pela minha vida. Vou lá, vou salvar aqui, senão depois eu não consigo colocar no YouTube. Tchauzinho. Façam anotações de vocês.